Daí, pessoal, mais uma resolução. O segmento AB está no primeiro e terceiro quadrantes. Sabe-se que temos ponto A dado por m mais 3 e 2 e o ponto B referenciado por menos 3 e mais 2. Em qual quadrante B está? Em qual quadrante A está? E quais são os valores possíveis de M? Bom, olhando assim, ó, a grosso modo, olhando assim de forma rápida, dizendo que o segmento AB está no primeiro e terceiro quadrante, o que há de se pensar? Há de se pensar o seguinte, olha só aqui, ó, em duas situações. Eu posso ter o segmento formado assim, ó, com o ponto A aqui no primeiro e o ponto B no terceiro. Observa que eu tenho aí, aqui eixo Y e aqui eixo X. Eu tenho aí o segmento com uma parte no primeiro quadrante e uma parte no terceiro quadrante. E aí eu também posso pensar, como eu falei, de forma rápida, né, numa outra situação, que é colocar o segmento de forma que aqui esteja o ponto B e aqui embaixo o ponto A. Ok? Então, eu tenho a princípio duas situações. Mas aí observa que o ponto A ele é formado por M mais 3, que é o seu X, e 2 para o seu Y. E o ponto B é formado por menos 3 para o seu X e M mais 2 para o seu Y. Então, como esse ponto A ele tem um Y, olha só, 2, um Y positivo, o que significa? Significa que ele não pode estar aqui embaixo, ó, porque aqui embaixo o que eu sei? Eu sei que o Y é negativo e que o X é negativo. Então, essa versão aqui, ó, ela fica, de certa maneira, anulada, ela fica improvável, ou ela fica descartada a partir disso. Da mesma forma, o ponto B. Olha só, o ponto B ele tem um x menos 3. Então, eu não posso manter o ponto B aqui no primeiro quadrante, porque o x dele, olha só, é um x positivo. Ok? Então, realmente, a única possibilidade que eu tenho é do segmento estar com esse direcionamento, com essa disposição. E aí eu posso responder letra A. Em qual quadrante B está? B está no terceiro quadrante. B pertence ao terceiro quadrante. Em qual quadrante o A está? O A está no primeiro. A pertence ao primeiro quadrante. Ok. E aí, letra C pergunta quais são os possíveis valores de M. Bom, aí pensa, ó, vou usar esse desenho aqui. Ó, vamos pensar no ponto A. O ponto A tem aqui o seu X do A e aqui tem o seu Y do A. Então, observa que tanto o X do A quanto o Y do A devem ser positivos pelo quadrante. Então, o X do A, olha só aqui, ó, no ponto A, eu tenho M mais 3 e o 2. E eu sei que esse x, essa abscissa, tem que ser positivo. Por quê? Porque o ponto A está no primeiro quadrante e aqui o x é positivo. Portanto, eu descrevo isso. M mais 3 tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. Logo, o M tem que ser maior que menos 3. Então, já achei uma condicionante para o M. M tem que ser maior que menos 3. E agora, no ponto B, o que o ponto B tem como referência? O x igual a menos 3 e o y, M mais 2. Então, observa que este y aqui, ó, pelo fato do B estar no terceiro quadrante, olha só, o y dele, olha só aqui, ó, o y do B tem que ser negativo, assim como o seu x também deveria ser negativo. Tanto é que o x do B tem que ser negativo também, tanto é que é um x igual a menos 3, fechou. Mas então,
y do b, ou seja, m mais 2 tem que ser negativo, menor que zero. De novo, por quê? Porque o y que referencia o ponto B é o y que está na parte de baixo do eixo, na parte negativa. E aí é só isolar o m menor que menos 2. Então observa que o m tem que ser maior que menos 3, mas ao mesmo tempo menor que menos 2. Então eu vou dizer que o m, olha só, ele tem que ser maior que menos 3. Olha como eu faço isso. Ó. E ao mesmo tempo m menor que menos 2. Então o m lê-se m maior que menos 3 e menor que menos 2. Então o m está entre menos 3 e menos 2. É como se fosse isso aqui. Ó. Vou colocar aqui um pedaço da reta dos reais e vou referenciar aqui menos 4, aqui menos 3, aqui menos 2 e aqui menos 1. Então os valores do m ficam entre menos 3 e menos 2. Então os valores do m ocupariam esta região aqui. Ó. Seriam os valores do tipo menos 2, alguma coisa. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço e até a próxima.